Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Dando continuidade aí a série de vídeos que eu ia fazer, vamos falar hoje sobre combustível. Vendo essa alta dos combustíveis aí e tudo mais, vamos falar um pouco sobre a questão de usar etanol ou gasolina. Os prós e os contras de tanto um quanto o outro combustível, tá? Então vamos lá. Muitos falam, defendem que não deve colocar álcool no carro, porque o álcool é isso e aquilo. Então vamos lá. Vamos falar primeiro do álcool, tá? Qual é a vantagem do álcool? A principal vantagem do álcool hoje, tendo em vista o preço dos combustíveis, é a economia financeira. Por que digo isso? Porque raciocina, hoje se você compra 1 litro de gasolina, você vai pagar em média aí aproximadamente R$7 em 1 litro de gasolina, só que você está pagando R$7 em 700 ml de gasolina e R$7 em 300 ml de álcool. Por que digo isso? Porque a concentração de álcool permitida na gasolina é de 30%. Só que quando você para fazer um cálculo de entre consumo, hoje um carro que é abastecido com gasolina, ele tem uma autonomia maior. Só que o preço da gasolina está alto. E sem falar que quando você está colocando gasolina, você está comprando 30% da gasolina que você coloca, pagando o preço de gasolina, você não está recebendo gasolina, está recebendo álcool. Ou seja, se eu compro 10 litros de gasolina a R$7, vai dar R$70. Desses R$70, ou seja, desses 10 litros de gasolina, eu estou comprando 3 litros de gasolina a R$7 cada litro, sendo que o litro de álcool é mais barato. Então já começa por aí. Um dos pontos positivos é a economia em reais, certo? O segundo ponto positivo do álcool, isso é o mérito do álcool. O álcool, ele é um combustível que tem uma queima mais limpa, sem deixar tantos resíduos como a gasolina. E como consequência, a câmara de combustão fica mais limpa. A parte do motor, carbonização diminui bastante, porque não contamina o cárter, tá? O óleo fica mais limpo, isto é, o motor fica mais limpo. Esse é um segundo ponto, ele tem uma queima mais limpa, mais eficiente e não contamina tanto o motor. É o segundo ponto positivo, tá? Aí você fala, então eu vou usar só álcool porque é a melhor coisa do mundo. Não, não é bem assim. Por que digo isso? Como o álcool tem sua vantagem, tem sua desvantagem. Um deles, que principalmente em veículos de injeção direta, é a bomba injetora e os bicos de alta pressão. Por quê? O álcool, por ele ser um combustível mais limpo, com menos contaminantes, isto é, ele é um combustível mais seco. Ele não faz uma boa lubrificação dos componentes móveis da bomba de alta e dos bicos injetores de alta pressão. Consequentemente, um veículo flex que trabalhe com alta pressão de combustível, se você só utiliza álcool, vai dar problema nos bicos injetores e na bomba de alta. Não estou falando isso porque eu vi no YouTube ou que me falaram. Eu digo isso porque eu tenho uma vivência em oficina e vejo isso no meu dia a dia. Vou dar um exemplo. O carro indestrutível aí dos queridinhos fanboys da Toyota, Corolla. O Corolla teve um grande problema aqui quando veio o Corolla novo, esse Corolla novo, com sistema flex. Deu muito problema de bico injetor e ainda dá até hoje por conta disso. Mas vamos lá. Então já falei os pontos positivos do álcool. Agora estou entrando no ponto negativo do álcool, que é a questão dele ser um combustível muito aquoso, não tem uma lubrificação, certo?
Só que aí tem um detalhe, se você souber trabalhar com os combustíveis, você consegue ter o melhor dos dois. Isto é, você que roda só com álcool, você precisa rodar o mês todo com álcool? Não, uma vez no mês eu vou lá, coloco, encho o tanque de gasolina. Automaticamente essa gasolina já vai dar uma lubrificada nos componentes, vai dar uma melhorada. Não é que vai eliminar esse problema, mas vai dar uma atenuada nesse problema, que é a questão do combustível não ter uma lubrificação boa para sistemas de alta. E também na questão da câmara de combustão. Hoje eu tenho um Honda Fit que eu fui fazer uma manutenção. O cliente falou que só rodava no álcool. Quando eu fui tirar a vela, só para ter uma ideia, a ponta da vela não tinha mais vela, estava toda corroída por conta do álcool. Ele corroeu. Por quê? O cliente só usava álcool. Então é isso. Fica a dica. Vai usar álcool? Pode usar. Pelo menos 2 vezes no mês eu vou encher o tanque com gasolina, para a gasolina dar uma amenizada nesses efeitos danosos do álcool, certo? Agora eu já falei dos pontos positivos, um ponto negativo do álcool, tá? E a gasolina? E se eu usar só gasolina? Maravilha! Você pode ter o azar de pegar uma gasolina adulterada aí e dar algum problema com parte de injeção de combustível e tal, mas ela não é tão agressiva para o sistema quanto o álcool, tá? Porém, no caso dos carros de injeção direta de combustível, a gasolina também me traz um problema. Ela evita problemas nos bicos, mas para o sistema de admissão de ar ela não é tão boa. Por quê? Sendo um combustível que gera mais contaminantes para o óleo, os vapores do óleo do cárter vão para a admissão. Esses vapores vão carregados com bastante resíduos de óleo. Esse resíduo acumula nas válvulas de admissão e gera carbonização, oriundas do próprio óleo do motor. Então, como os bicos injetores de injeção direta está diretamente na câmara, ele não pulveriza em cima das válvulas para essa carbonização se diluir e ir para a queima. Não acontece isso. Então, quem usa só gasolina também no sistema de injeção direta tem esse problema, tá? Mas assim, um ponto de vista meu, o ideal é fazer uma mescla entre os dois combustíveis, para um combustível atenuar os defeitos danosos do outro. No caso do álcool, vai usar gasolina para ter uma lubrificação melhor dos componentes móveis. E também no caso da gasolina, se eu uso álcool no carro que eu só uso gasolina, também tem esse efeito. O álcool ele tem esse poder de limpeza, vai dar uma descarbonizada. Então é isso. A dica é, se for usar, faça essa mudança de combustível. Tenta usar os dois. É um carro flex, então desfrute dessa tecnologia. Use os dois combustíveis. Roda 2, 3 tanques com um tanque com outro e vice-versa, né? E tendo em vista essa questão do preço, né? Por quê? Porque você fala, o álcool não rende nada, a gasolina rende mais. Mas espera aí, eu estou falando que com álcool eu faço 5, com gasolina eu faço 10. Mas em reais, quanto que essa economia é significativa? Por quê? As pessoas fazem um cálculo de quilômetros por litro. E esse cálculo, ele não é tão preciso. O cálculo mais preciso é quilômetros por real. Por exemplo, com álcool eu faço 5 litros, 5 quilômetros com 1 litro de álcool. Mas esses quilômetros estão saindo, sei lá, a 50 centavos. De repente, eu abastecendo com uma gasolina mais cara, o carro vai ter uma autonomia melhor, vai fazer 10 quilômetros, por exemplo, com 1 litro de gasolina, mas só que no final das contas, lá, quando você fazer os cálculos, vai dar 60 centavos por quilômetro. Aí eu vou estar acabando gastando o quilômetro rodado vai me custar mais rodar na gasolina do que no álcool. Então as pessoas têm que ter esse discernimento. Não é quilômetro por litro, é quilômetro por real. Quantos quilômetros eu faço com R$1? Aí você mata a charada. Aí você consegue ter uma noção clara de qual compensa mais, tendo em vista também esses
efeitos para manutenção, tá? Como eu já passei para vocês aí a dica é: tente usar os dois combustíveis para melhorar os efeitos danosos do outro, beleza? Vou fazer um vídeo depois, deixem nos comentários aí se vocês querem que eu faça um vídeo ensinando a fazer essa continha aí de autonomia e ver se qual compensa mais em quilômetros por real, beleza? Deixem nos comentários aí, se eu tiver uma quantidade expressiva aí de comentários pedindo para eu fazer o vídeo sobre esses cálculos, eu vou fazer um vídeo fazendo esses cálculos para vocês entenderem melhor e terem uma noção mais clara, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.